Oi, gente, tudo bem? Aproveitando o mês de maio, né, que a gente chama de maio roxo para doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, vale salientar que algumas manifestações clínicas são comuns entre ambas as doenças. Inclui-se aí perda de peso importante, diarreia, febre em alguns casos, deficiência de crescimento, a gente está falando de crianças, e algumas manifestações extraintestinais. É importante salientar também que das diferenças dentre essas duas doenças é que o Crohn ele é uma doença que tem uma situação peculiar, porque ela vai envolver inflamação de segmentos intestinais. Além disso, ela pode se desenvolver desde a boca até o ânus desse paciente. Então, esse paciente ele vai ter ali comprometimento da região de intestino delgado, particularmente a região de ilho terminal. E é uma condição onde esse paciente ele tem o comprometimento intra, que a gente chama de transmural, né? Então, esse comprometimento vai gerar lesões da parede, né, com fístulas na parede intestinal, como fístulas, abscessos, espessamento também mucoso com estenoses e algumas obstruções intestinais do trânsito desse paciente. Sintomas como diarreia, que eu falei para vocês anteriormente, perda de peso, indisposição, falta de apetite são comuns. Então esse paciente ele cursa com uma perda de peso progressiva, e o tratamento dele, tanto para ele quanto o paciente com retocolite ulcerativa, se dá através, principalmente na fase ativa da doença, da exclusão de alimentos FODMAPs, que são alimentos que têm ali uma quantidade de açúcar importante. Então, alguns alimentos precisam ser retirados da dieta desse paciente. Então, açúcar simples é uma dieta extremamente restritiva, porque fibras também não podem estar na dieta desse paciente nesse momento da fase ativa da doença. Então, é um paciente que sofre bastante, então a suplementação desse paciente com Crohn é necessária. Então, quando a gente fala do paciente com retocolite ulcerativa, mais especificamente, eu tenho uma inflamação mais limitada, eu tenho um sangramento retal ou diarreia nesse paciente. Os sintomas são muito semelhantes ao paciente com doença de Crohn, né? E a doença ela vai envolver apenas o cólon, se estendendo ali a região do reto, diferente da doença de Crohn. Então, é importante que durante a abordagem desse paciente, o tratamento seja primordialmente constituído de uma equipe multidisciplinar, e esse paciente ele tem acompanhamento nutricional, porque para que ele não faça um quadro de desnutrição maciça. Então, aproveitando aqui o gancho, para dizer para vocês alguns alimentos assim de forma mais exemplificada, que vocês devem evitar, no caso da orientação para esses pacientes, são frutas como maçã, pera. Ele tem um alto teor lógico que a gente está falando de alimentos com casca, tá, gente? Manga, pêssego, alho, cebola, alimentos flatulentos, repolho, brócolis. As crucíferas e as brássicas, elas geram uma distensão abdominal absurda, então elas devem estar fora da dieta desse paciente. Adoçantes como mel, xarope, até mesmo adoçantes como sorbitol devem estar fora da dieta desse paciente, e evitar feijões para esses pacientes. Então, nesse momento da fase ativa da doença, então a exclusão desses alimentos devem ser realizadas, ok? Então, espero que tenha contribuído um pouco com entendimento para vocês com relação a essas doenças, e fiquem de olho que vai ter daqui a pouco mais orientações para vocês. Fiquem com Deus e um beijo grande.